Olá, está começando mais uma edição do Perfil Parlamentar, uma série para mostrar quem são os deputados eleitos para a 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje, o entrevistado é Paparico Bach, da bancada do PR. Olá, deputado, muito bem-vindo ao nosso programa. Nossa saudação a ti, com o mesmo carinho que eu saúdo a você, eu quero saudar toda a equipe que contempla, né, a TV Assembleia, e também me dirigir às pessoas, né, que são o nosso grande patrimônio, são os telespectadores, né, eles que são a parte que nos move. Então, a nossa saudação a todos os telespectadores que também nos dão o prazer de poder estar conectado conosco nesse momento. Deputado, eu começo falando sobre uma curiosidade, né, que muitas pessoas ainda têm, que é sobre o seu nome. Paparico é mesmo parte do seu nome ou é um apelido? Nós todos temos a nossa história e eu acho que a história minha, ela é a mais bonita do mundo, né? E a história tua também é a mais bonita, né? Eu acho que a história, ela é linda. E eu tenho uma história que tange ao meu apelido. Quando aos 13 anos eu deixei a casa do meu pai, da minha mãe, no interior de Pai e Filho, pequenos agricultores, e fui levado pelo meu pai até a cidade de Sananduva e comecei a trabalhar como garçom na rodoviária de Sananduva, até hoje conhecido em Sananduva como garçom da rodoviária. E lá, os proprietários, o seu Darcy e o Wilson, do restaurante, me conduziram a levar esse nome. O meu chefe, o meu patrão na época, né, disse: onde está o Wilson? Eu disse: está papando, está paparicando. E aí ele achou um tanto esquisito, engraçado, e começou a proliferar essa palavra, e os colegas garçons, que eram um tanto grandes, começaram também a fazer com que esse nome fosse tomando proporções maiores, até que um viajante, um determinado dia, disse: eu entreguei a chave do automóvel ao Paparico, e aí se consolidou. E aí as pessoas que estão acompanhando passaram seus anos, e quando na primeira eleição nossa, que buscávamos um espaço, uma vaga ao Parlamento Gaúcho, eu perguntei ao doutor Colares, ao governador Colares, como é que eu conduziria a eleição de 2002, se nós colocaríamos o nome Ederildo Bach ou Paparico Bach, já que os dois eram nomes, aliás, um era apelido e um era nome, mas o conhecido era Paparico. E o governador Colares, ele me disse: olha, menino, não pensa duas vezes, vai de Paparico. Eu, se tivesse o nome desses, já era presidente da República. E aquilo me animou. Então, a partir daí, eu não pensei mais, sempre usei Paparico, e depois ganhei mais tarde o direito de anexar. Entrei com uma ação na Justiça e ganhei o direito de anexar. Então, o meu nome hoje é Ederildo Paparico Bach. E o senhor, falando um pouco da sua trajetória também política, foi prefeito por 2 mandatos de São João da Ortiga e ficou conhecido por ser o prefeito de um secretário só. Como é que isso foi possível, deputado, né? Ter uma prefeitura e manter essa prefeitura com um secretário só? Antes disso, eu estive nos bancos universitários e cursei o curso de licenciatura plena em História. Na época eu, na verdade, queria ter feito Ciências Políticas, mas a região não oferecia isso. Então nós fazíamos todos os dias 110 quilômetros para vir, 110 para voltar, de São João da Ortiga até a Universidade de Passo Fundo, e me graduei no curso de licenciatura plena em História. E lá eu fiz essa faculdade com muito afinco, com muito esmero, muita dedicação, e analisei a trajetória humana na Terra, desde os seus primórdios até os dias atuais, com bastante ênfase na Europa, na América Latina, no Brasil e no Rio Grande do Sul. E lá no curso nós estudamos, como todos os cursos, tem as suas diretrizes de ensino, né? Eu estudava com muita profundidade os filósofos, os pensadores, os governos, as revoluções,
E isso tudo me deu um conteúdo teórico bastante grande. E quando a população de São João da Ortiga me ungiu ao cargo de prefeito, eu fiz o que poucos conseguem fazer, trazer a teoria para a prática. E no momento em que o Brasil, em 2009, que experimentava, né, uma euforia econômica, nós fizemos o inverso do que todos faziam. Nós iniciamos o mandato, né, com apenas um secretário. Não é porque era um luxo deste homem, que hoje é deputado, que na época era prefeito. É porque naquele momento a minha comunidade experimentava um momento de dificuldade financeira. 6 meses de conta de energia elétrica atrasada, as exonerações todas a serem feitas, dívidas de mais de 1 milhão à RGE, exonerações, enfim. A nossa conta, o nosso orçamento era 10 milhões de reais e nós estávamos com 2 milhões de déficit. E naquele momento eu entendia que nós deveríamos dar um novo rumo à condução política da minha comunidade. E aí nós nomeamos apenas uma secretária qualificadíssima, com poder de produção bastante alto, não era inclusive da cidade. Você imagina uma cidade de 5 mil habitantes, tu coloca apenas um secretário, e ainda o secretário não é da cidade. Então, tu imagina o que é que as pessoas pensavam do prefeito. Mas, aos poucos, as pessoas foram entendendo, porque o resultado começou a vir. E naquele momento eu era prefeito, mas eu era secretário nas 8 secretarias. Então eu estava um pouco no gabinete, um pouco estava como secretário da Educação, um pouco estava como secretário da Saúde, um pouco como secretário de Obras. Isso também me serviu como um grande aprendizado. E quando nós equilibramos, e as pessoas diziam, mas olha, prefeito, nomeia lá o secretário de Obras. E eu dizia, mas para que vamos nomear o secretário de Obras se ele não tem dinheiro? Não é verdade? De que adiantaria eu nomear a ti secretário de Obras se tu seria uma mera figura decorativa? Então esse era o entendimento que nós tínhamos e nós conseguimos transferir esse entendimento para a comunidade. E aos poucos a comunidade passou a entender e apoiar esse projeto. E ele foi tão importante e gozou de tanto êxito que quando nós nos colocamos à disposição da comunidade de São João da Ortiga para o 2º mandato, nós somos candidato único. Um dos poucos casos do Brasil em que eu me elegeria com apenas o meu voto, porque era candidato único. E logo em seguida nós fizemos o sucessor, o que é muito difícil de ser feito. Então, o prefeito de um secretário só, ele tomou proporções gigantescas, conhecido em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil, a revista Veja noticiou isso. E agora, para que as pessoas que estão acompanhando essa entrevista saibam, nós estamos finalizando um livro que será lançado para o povo gaúcho e o povo brasileiro, o livro O Prefeito de um Secretário Só e a Nova Visão sobre Gestão Pública. Mas o senhor não ficou com o secretário só durante toda a sua gestão, ou sim? Na verdade, nós em nenhum momento dissemos à população que nós trabalharíamos o tempo todo com o secretário só. Nós trabalharíamos com o secretário só enquanto equilibrássemos as contas do município. E a partir daí, sim, nós constituímos o nosso governo, com os secretários todos. Mas esse livro que nós estamos lançando, e deverá ser um novo balizador dos jovens, das pessoas que pensam a nova política, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil na vida política, né? Nós estamos aqui vendo um Estado que não paga seu funcionalismo já há muitos meses, uma crise econômica aguda, 1,2 bilhão de dívida do governo do Estado do Rio Grande do Sul para com os hospitais, com as prefeituras. Quer dizer, nós estamos já, para não sermos tão pessimistas, nós estamos à beira de um colapso. É verdade que poderíamos dizer que estamos vivendo um colapso, estamos à beira. Então nós precisamos, nesse momento, darmos novas diretrizes aos futuros homens públicos. Este livro, O Prefeito de um Secretário Só, ele será o manual de muitos e muitos prefeitos que se elegerão a partir do ano que vem. Porque esse livro é uma espécie de catecismo para as pessoas que pregam a nova política. Como que vai ser a distribuição dele? Como que o senhor vai fazer? Nós estamos fazendo toda a parte editorial dele
e deveremos lançá-lo não aqui pela Assembleia, deveremos lançar por uma editora, porque é um livro profissional, não é um panfleto, é um livro profissional que está sendo estudado por pessoas das mais diversas áreas, com dados concretos, com visões bastante límpidas sobre aquilo que nós pregamos, então deverá ser editado e lançado por uma editora, ainda não temos. Vendido como um livro normal. Como um livro normal. O senhor já falou em um dos seus discursos que o Brasil passa por um momento de purificação por causa das redes sociais. O senhor considera que essas eleições e o resultado dessas eleições foram, então, um momento positivo para a população, para o país? Eu entendo que sim, porque as redes sociais, elas trouxeram à tona o que antes nós não conseguiríamos ver. Se pegarmos o caso desse homem que vos fala, é um homem que fez uma vida toda, uma trajetória política num partido que tem uma credibilidade bastante grande, tem uma história, que é o PDT, e que, por motivos que não julgo ser necessário nós falarmos aqui, até porque não tem problema nenhum com o partido, aliás, é um partido bom, mas eu deixei o partido e me elegi num partido totalmente desconhecido, num estado em que ainda as pessoas preservam muito a questão partidária. Aliás, o Rio Grande do Sul é um dos únicos estados que dificilmente perdoa quem troca de sigla partidária. Mas o trabalho, a nossa história de vida, o nosso trabalho, porque também só a rede social não faz nada, né? Tu tem que ter um conteúdo. Então nós tínhamos uma história, nós tínhamos um trabalho, e aliamos isso às redes sociais e resultou na nossa eleição, sem partido. E nós pegamos o caso do Bolsonaro, né? Gostando ou não gostando, não vamos entrar nesse mérito, mas ele é um produto das redes sociais. Eu acredito que esse fenômeno, ele não deve parar de acontecer, ele deve continuar se proliferando no andar dos tempos. E sempre que nós fizermos rupturas nos nossos tempos, nós temos ganho. A humanidade, a população ganha quando esse tipo de erupção acontece. Então eu vejo que isso é muito significativo e importante para a vida das pessoas. Deputado, falando um pouquinho sobre o seu novo partido, então, né, o PR, ele pediu para mudar de nome, né, para PL. Qual é o significado dessa mudança? Nós passamos hoje por um processo de mudanças profundas em tudo, né, inclusive nos partidos. Né? Nós temos partidos tradicionais como o PMDB, né, regressando ao MDB e outros partidos. O PR, ele, no acordo inicial, na formação do PR, estava constituído outras legendas. E naquele acordo antigo existia a possibilidade de que voltássemos a ter o PL, né? Do PR para PL. Então não muda nada, né, em questões de ideologia, muda apenas em cumprir um acordo que havia na formação do partido. Nada mais do que isso. Falando um pouco sobre as suas bandeiras, o que o senhor vai defender na Assembleia Legislativa, o senhor é filho de agricultores, ex-prefeito de uma cidade pequena, o senhor vai lutar, então, pelas agroindústrias familiares, né? Uma das suas causas. É importante porque as pessoas que acompanham a TV Assembleia são formadoras de opinião, né? E as pessoas aí analisam o deputado Paparico Bach, analisam, enfim, cada um tem que contar a sua história. Eu venho da última região que foi colonizada no estado do Rio Grande do Sul. A região Nordeste foi a última região a ser colonizada, está dando um século e pouco. A penúltima foi a região do Alto Uruguai, cidade que eu moro agora, a cidade de Erechim. E essas regiões, elas tiveram uma constituição muito parecida, de minifúndios, né, de pequenas propriedades, agricultores, né, vindos da Europa, alemães, italianos, poloneses. Então, na pequena agricultura, nos dias atuais, nós temos muitos problemas ainda.
Nós temos alguns que conseguiram se diferenciar e migraram, por exemplo, para estábulos de leite mais profissionalizados, algumas famílias que conseguiram estar na integração da suinocultura, mais profissionalizada, na questão da avicultura, mais profissionalizada. O pequeno agricultor, não restou outra opção para ele, a não ser fazer a agricultura primitiva lá, para subsistência, né? E a agroindústria. A agroindústria, ela tem um papel importante. Por quê? Porque ela agrega no produto conhecimentos seculares feitos pela família, que agrega valor aos produtos ali produzidos e automaticamente consumidos logo depois. Inclusive, quero fazer um apelo aqui. As pessoas que estão em casa acompanhando essa nossa entrevista, quando forem às feiras, aos supermercados e verem produtos das agroindústrias, nunca deixem de comprar, porque o dinheiro sai do bolso do consumidor e vai direto para a propriedade rural. E a agroindústria tem uma magia. Eu fiz a agroindústria quando prefeito. Nós criamos toda a legislação e criamos e eu vi as agroindústrias nascerem. Ver uma agroindústria nascer é algo simplesmente maravilhoso, porque tu vê a mulher, tu vê o marido, tu vê os filhos envolvidos nessa atividade, com prazer, fazendo com amor, recebendo o recurso, reinvestindo. E ela tem uma magia maravilhosa, porque em momentos de escassez de empreendedores, o Rio Grande do Sul, que é um grande exportador de empreendedores, nós podemos ver aí empresas grandes que deixaram o nosso estado em função da alta carga tributária, por exemplo, o setor calçadista, o setor moveleiro, foram grandes empresários que deixaram o Rio Grande do Sul, que faz muita falta a nós. Mas a agroindústria tem um poder maravilhoso, porque além de fazer esse trabalho que eu acabei de falar, ela ajuda a colocar no mercado novos empreendedores. Você está entendendo? Colocar no mercado novos empreendedores. E cito aqui um exemplo clássico, vivo, palpável, a Agro Daniele do município de Itapejara. A Agro Daniele, ela nasceu da mãe que ficou viúva, que abatia 10 galinhas, frangos aos finais de semana e pedia para o Adelírio e para o Miro venderem as galinhas na cidade. E a partir daí nasceu o empreendedorismo da família Daniele e hoje geram milhares de empregos. Nasceu aonde? Nasceu numa pequena agroindústria. Então a agroindústria ela tem um poder mágico, maravilhoso, de todas as formas. Então eu sou um apaixonado pelas agroindústrias, fiz agroindústria na minha cidade e a região Nordeste, o Alto Uruguai, com certeza, ao final dos próximos 4 anos, ela será outra região, porque terão muitos e muitos agroindústrias, muitos e muitos empreendedores. É uma das bandeiras. A outra é a questão da saúde, né? O senhor teve um problema de saúde na sua família? Tenho muito problema, né? Quem acompanha a minha vida de perto sabe, a minha vida, como de todos os brasileiros, de todas as pessoas, é uma vida muito difícil. Né? Eu tenho problema bastante graves, né? na questão familiar minha, e aí eu aprendi a fazer saúde, né? E fiz isso na minha cidade, entreguei lá um dos postos de saúde mais modernos do Rio Grande do Sul, posto de saúde avançado, está lá para as pessoas verem. Entregamos em 2016 São João da Urtiga como o 16º município em saúde no Rio Grande do Sul, o 17º no Brasil. Não é fácil você conseguir dados como esse. Ajudamos a construir um hospital regional de média complexidade na cidade de Sananduva, Hospital Beneficente São João. Nós, juntamente com aquela comunidade, iniciamos todo o processo de transformação no hospital regional, aportamos àquele hospital recursos na ordem de 2.035.000 reais livres, fora os recursos SUS, totalizando uma média de 4 milhões de reais, e hoje o Hospital Beneficente São João de Sananduva é um dos grandes hospitais regionais que nós temos lá. E então, fazer saúde é fazer nos pequenos municípios a baixa complexidade bem feita, a média complexidade na região, porque você, quando faz isso, você faz duas coisas. Você
melhora a saúde, você faz com que o município gaste menos com transporte, com automóveis nas estradas. Doente não quer fazer turismo dentro de carro. Eu passei por isso, eu sei. É difícil ver um doente do teu lado fazendo longas viagens, né? Porque está doente. Então, esse trabalho, tudo, ele tem um outro fator ainda. Ele desafoga os hospitais de alta complexidade. Vamos imaginar que eu passe mal nesse momento, sofra por um infarto, nós precisamos de um hospital de alta complexidade. Como é que estão os nossos hospitais de alta complexidade? Nós chegamos em qualquer hospital de alta complexidade, nós não temos espaço. Nós vimos lá filas e filas, pessoas nas emergências esperando. Estão fazendo bem feita, a baixa complexidade. A média complexidade, especialmente, você retém as pessoas com menos problemas de saúde e só vai para a alta complexidade as pessoas que realmente precisam. Então, esse é um trabalho que eu quero aqui no Parlamento, no meu mandato, fazer assim também com muita devoção, com muito fervor. É pauta permanente da minha vida. Serei agora presidente da Frente Parlamentar das Práticas Integrativas, porque também as práticas integrativas são importantes lá na baixa complexidade, para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor e automaticamente não ficarem doentes. Estarei proferindo de abril até o final do ano em torno de 120 a 150 palestras sobre as práticas integrativas. E a última questão que eu defendo, e fiz isso como prefeito, quero fazer aqui também, é a questão da busca do equilíbrio fiscal do nosso Estado. Pois é, deputado, todas essas pautas, né, a saúde demanda altos recursos, né, e o Estado está com esse problema de falta de recursos e também precisa fazer um ajuste fiscal e também como que vai reduzir a carga tributária com essa demanda toda de recursos que o Estado tem? É que a carga tributária, o governador Eduardo Leite já sabe, aqui a Assembleia sabe, é público, é notório, eu não voto aumento de impostos. Esse deputado não vota aumento de impostos. Porque ele é um ciclo vicioso, a carga tributária. E a carga tributária, além de ser um círculo vicioso, ela é maléfica, ela está empobrecendo a sociedade gaúcha. Porque o imposto, ele consome o teu dinheiro. E o teu dinheiro, todo dia um pouquinho, é como uma metástase que todos os dias te consome e tu não percebe. Eu estava na cidade de Erechim, conversamos lá com um empresário, uma pessoa de com uma família com três pessoas, com 2 automóveis, e fizemos as contas lá. Um gaúcho, ele empobrece R$750 por ano, se comparado com um catarinense. Na questão, por exemplo, só da gasolina, quem tem 2 automóveis. Então, por que é que nós estamos vivendo uma grande crise no Rio Grande do Sul? Porque as pessoas estão empobrecendo. Quer dizer, as pessoas pagam um imposto muito alto, é revertido muito pouco em favor da comunidade. A comunidade não tem uma escola pública que pudesse atender melhor os nossos filhos. Nós temos muita dificuldade de segurança, nós não temos segurança. E os hospitais não falamos nada, né? Os hospitais está aí, aumentou-se os impostos, os hospitais receberam em dia, não recebe. 1 milhão, hoje o Estado deve 1 bilhão e 200 para os hospitais e para os municípios. E aí, o que adiantou aumentar impostos? Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos convencer que aumentar imposto não resolve o problema. Nós temos que ver aonde é que está havendo exagero de gastos. Nós temos 11 milhões de gaúchos que hoje trabalham e nós não conseguimos manter a máquina pública, que são 400, não chega a isso, a 400 mil servidores públicos do Estado. Nós temos alguma coisa errada, eu não sei aonde é que está. O senhor não tem ideia ainda de onde o senhor acha que deve haver cortes? Eu acho que em tudo, né? Nós temos que cortar tudo aquilo que não seja de acordo com uma vida regrada e necessária de um ser humano. Inclusive, vendo aí a questão nossa, da estrutura da Assembleia, que eu até acho que a Assembleia está de parabéns. Nós hoje, apesar de muitas coisas que ainda podemos melhorar, mas hoje a nossa Assembleia é uma das mais econômicas do Brasil. Não chega a 1%, nós teríamos direito a 3%. É a tripartite lá, do Montesquieu. Mas
nós vamos olhar projeto por projeto. Tudo aquilo que vem de encontro à redução dos custos do Estado, nós estaremos prontos para votar, e tudo aquilo que diga a respeito do aumento da alíquota e da carga tributária, vota contra. Eu não consigo ver outro jeito. Esse é um dever de casa que nós devemos fazer e cobrar o governo federal. O governo federal é o grande vilão, é um dos grandes vilões do nosso problema. Pois é, o senhor também participou do movimento de prefeitos para ter uma nova distribuição do bolo tributário, né? Deputado, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas vamos falar um pouquinho desse assunto, né? O senhor acha que é possível haver uma mudança, uma reforma tributária, uma mudança na distribuição dos recursos? Eu acredito que já não é mais nem possível, é necessária, porque eu, como um homem formado em história, não há democracia que se sustente perante as grandes crises econômicas. E o país está por isso, o Rio Grande está por isso. Eu sou um homem otimista por demais. Agora, a história tem nos dito, não há governador, não há prefeito, não há deputado, não há ninguém que se sustente perante um Estado mal financeiramente, quebrado financeiramente. Então, não é uma questão de... É uma necessidade que nós temos de acertar o Brasil. Gostando ou não gostando do governo federal, nós temos que torcer que o governo federal acerte o Brasil e que nós aqui consigamos também acertar o Rio Grande do Sul. Para quê? Para que as pessoas lá fora possam ficar um pouco mais felizes, possam ter dinheiro para as coisas elementares, básicas, segurança, educação e saúde. Então, esse é o grande desafio. Aqui no Parlamento Gaúcho, nessa casa passaram-se grandes homens da República Brasileira. Eu fico feliz em poder me somar a eles e eu espero que eu faça por merecer de estar aqui, que eu possa realmente dar uma contribuição necessária para a população gaúcha. Deputado, antes de finalizar esse programa, a gente tem um ping-pong para fazer, para finalizar. Em primeiro lugar, um momento marcante na sua vida política. Um momento marcante na minha vida política foi quando eu, criança ainda, escutava meu avô, quando voltou da Segunda Guerra Mundial. Eu, como neto mais velho, ele me emocionava da forma como ele falava do amor pelo Brasil. Por isso que estou na política. Estou na política em função do meu avô. Meu avô era um apaixonado pelo Brasil. Então, o momento marcante, não tem como eu pensar, se falar em política, sem pensar no meu avô, um combatente da Segunda Guerra Mundial, que com muito amor rezava sobre esse nosso país. Então, eu diria que na política, o meu avô é a minha grande referência, um agricultor, um homem simples, mas com uma devoção muito grande pela nossa pátria. Um sonho? O sonho é que as pessoas... nesse momento turbulento da vida de todos, né, não há quem não possa estar. Eu converso com muitas pessoas. Aliás, o parlamentar, ele fala com todas as correntes de pensamento e há uma tribulação muito grande. O sonho é de que nós possamos dar uma vida mais tranquila às pessoas. Esse é o nosso fundamento. A nossa passagem pela Terra é deixar um mundo melhor para as pessoas que virão. Hoje exige um sacrifício muito grande. Sei da dificuldade que é, mas eu vou fazer a minha parte. A minha mãe me dizia que nós temos que cuidar bem do quintalzinho da nossa casa. Eu quero cuidar bem do meu quintalzinho aqui na Assembleia, como deputado estadual, para que você que está do outro lado possa ter dias melhores. Esse é um sonho que eu tenho, que todos possam viver melhor. Um livro ou filme que tenha marcado a sua vida? Eu gosto muito, estive, né, na França, eu estudei muito a Revolução Francesa, estive lá por 2 vezes, estive no mausoléu onde está Napoleão Bonaparte, né, por mais pessoas que possam contestá-lo, ou sei lá, tecer críticas a ele. Eu acho que o Napoleão foi um grande homem, serviu muito à comunidade, ele trouxe para o mundo real as ideias iluministas franceses, iniciado na Grécia, e eu gosto muito também do filme do Napoleão, né? Acho que então, o filme Napoleão, li praticamente todos os livros que versam sobre ele, então os livros talvez seriam baseados no Napoleão. O senhor é gremista ou colorado? Eu sou colorado. E um hobby? O hobby?
O hobby que eu mais gosto é amanhecer o domingo, logo de manhã fazer o meu chimarrão, que aprendi lá com meu pai e a minha mãe lá na roça, né? E fazer um chimarrão, levar para minha mulher, a esperar o dia amanhecer, meus filhos chegarem, ir à churrasqueira, né? Fazer o fogo lá e fazer um churrasco para minha família. Eu faço churrasco e sirvo a todos, e depois de servi-lo eu sento para almoçar. Então é uma paixão que eu tenho de servir as pessoas e fazer aquilo. Eu dedico o domingo, é um grande hobby que eu tenho, esse daí. E ouvir durante o almoço, o chimarrão, o José Mendes, um grande cantor que o Rio Grande do Sul teve. Deputado, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. O perfil parlamentar de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!